Boa noite, tudo bem? Aqui a Cláudia da CF, Marketing Digital para a Saúde, e hoje a gente vai estar aqui fazendo uma live e falando um pouquinho de um assunto super importante, que é o câncer de pâncreas. E então a gente está com alguns convidados, o pessoal do CAD, Dr. Fábio Vetcher, cirurgião, o Dr. Pablo, também cirurgião, a doutora Juliana, a nutricionista, que já tem nos acompanhado em algumas lives por aqui. E hoje a gente tem também um oncologista, o doutor Edson Paganotto, que vem aí para nos ajudar a fazer essa live, a responder as perguntas que foram feitas durante a semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Juliana, doutor Pablo, doutor Edson. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite para falar justamente de um tema tão caro para todos nós, que é justamente o câncer de pâncreas, uma doença que nos assola cada vez mais em seus diagnósticos e sempre aquela grande dificuldade em termos de tratamento, já que o câncer de pâncreas tem uma agressividade enorme, um crescimento rápido, e que muitas vezes pega todas as famílias e o próprio paciente realmente de sopetão, né? Então, sempre é uma angústia muito grande frente a um diagnóstico desse, mas surgem várias perguntas, então as dúvidas são imensas, né? Porque sempre que a gente fala em pâncreas, nós estamos falando sempre de grandes cirurgias, dificuldades de tratamento, procedimentos complexos, né? Tanto de forma oncológica, quanto também da parte oncologia cirúrgica, né? Então, assim, o pâncreas, o que é o pâncreas na realidade? O pâncreas é uma glândula, né, em forma de bastão achatado, que tem mais ou menos seus 20 centímetros por 4 centímetros. Essa glândula fica na parte posterior do abdômen, atrás então, do nosso estômago, bem na frente do nosso abdômen, mas atrás do estômago, grudado na parte posterior. E ele produz basicamente dois produtos dessa glândula, que é a parte exócrina, que é o suco pancreático, que é responsável pela digestão dos nossos alimentos, né? E por dois hormônios, que é o glucagon e a insulina, esses dois hormônios vão regular justamente a subida e a descida da nossa glicose na nossa corrente sanguínea. Então, vai ser esses hormônios que vão regular a quantidade de glicose que a gente tem na corrente sanguínea. Quando falta insulina, na realidade, nós temos o diabetes, né? Que é uma doença também tão conhecida para todos nós, né? A falta da insulina sobe, então, a glicose. Basicamente, o pâncreas ele vai ser dividido em cabeça, corpo e cauda do pâncreas, né? Pensando naquele bastão achatado. A cabeça vai estar mais próxima do duodeno, e a cauda mais próxima do baço. Então, as cirurgias vão mudar em termos de complexidade conforme a posição que o tumor tiver entre a cabeça, corpo e cauda. Tá? Eu acho que nós podíamos seguir com o Dr. Pablo, então, nos falando um pouquinho mais sobre o que é o câncer de pâncreas e onde isso ocorre, como isso ocorre, Dr. Pablo. Bom, quando a gente fala de câncer de pâncreas, é importante deixar claro que a gente está falando do adenocarcinoma de pâncreas, que dentre as neoplasias malignas que ocorrem no pâncreas, são mais de 90% dessas. Então, quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente está basicamente falando do adenocarcinoma de pâncreas e suas variantes. Bom, o câncer de pâncreas ele pode ocorrer, como o Dr. Fábio falou, na cabeça, no corpo, na cauda, pode ocorrer em qualquer parte do pâncreas, e o tratamento vai depender de onde ele ocorre e em que estágio que ele é diagnosticado. Tá? É importante dizer que quando diagnosticado o câncer de pâncreas, a grande maioria deles é considerado localmente avançado e ressecável, e cerca de 20% deles vão ser passíveis de tratamento cirúrgico quando diagnóstico. Então, denotando que é uma doença extremamente agressiva, apesar de ser uma doença não tão prevalente. Aqui no Brasil é importante deixar claro que é cerca de 2% de todas as neoplasias malignas diagnosticadas, então é um tumor relativamente raro, mas é um tumor extremamente agressivo. Então é importante que a gente fale um pouco mais sobre ele, mas basicamente é isso, né? Doutor Edson, como são os fatores? Quais são os fatores que contribuem para a formação do câncer de pâncreas?
Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite para essa discussão. O câncer de pâncreas, como o Dr. Pablo falou, é um tumor raro. E quando a gente está falando em tumor de pâncreas, vamos abordar o adenocarcinoma. Vários fatores têm sido estudados para tentar descobrir qual é o perfil do paciente que teria câncer de pâncreas. Mas, na verdade, a gente não tem muitas certezas. A gente tem algumas suspeições. Por exemplo, pessoas com dietas ricas em gordura, em carne vermelha, pacientes com histórias familiares já de ter câncer de pâncreas na família, pessoas com histórias de pancreatites, doenças do pâncreas, pacientes que têm presença de tumores císticos benignos no pâncreas, que, com o passar dos anos, podem malignizar. O tabagismo e o sedentarismo também estão linkados ao câncer de pâncreas. Pacientes com diabetes têm mais risco de câncer de pâncreas do que os pacientes que não têm diabetes. E a idade avançada. A gente costuma encontrar tumores de pâncreas geralmente em pacientes da 6ª, 7ª década de vida. Embora ocorra também em pacientes mais jovens, mas geralmente são pacientes mais idosos que são acometidos. E os homens têm uma discreta prevalência em relação às mulheres. Mas mais ou menos é isso. Hoje em dia a gente vê em diversas doenças, as próprias sociedades desenvolvem programas de rastreamento do câncer de pâncreas, dos cânceres em geral, câncer de estômago, câncer de cólon, enfim, e normalmente a gente tem algo objetivo. Por exemplo, no câncer de cólon nós vamos ter os pólipos do câncer de cólon. Ou seja, a gente sabe que se nós tivermos pólipos do câncer de cólon, a gente vai ter uma lesão pré-cancerosa, bem provavelmente, ou pode ter essa possibilidade, e essa lesão pode vir a desenvolver um câncer de cólon. Né? Na próstata, quando ela cresce de tamanho, ou o homem tem dificuldade de urinar. Né? E no pâncreas, existe alguma lesão que a gente possa detectar precocemente, visualizar ela precocemente, e aí passar a acompanhar essas lesões? Um grande problema do pâncreas, eu acredito que seja a localização dele. Ele está num ponto do abdômen que muitas vezes a lesão cresce sem revelar sintomas. E quando o paciente percebe que tem alguma coisa errada, a doença já está muito avançada. Existem os tumores secretores de mucina, são pequenos cistos que geralmente se descobre acidentalmente. O paciente vai fazer um exame para ver uma pedra na vesícula e, de repente, encontra um pequeno cistinho no pâncreas. Esses tumores, embora tenham um desenvolvimento muito lento, de mais de 20 anos de evolução, se pede que sejam acompanhados com alguma frequência, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, que façam exames de imagem para acompanhar, para ver se eles estão crescendo ou não. Se eles estão muito aumentados de tamanho, é recomendada a ressecção. Alguns exames de sangue, alguns marcadores podem ajudar. No câncer de próstata, a gente tem o PSA, no câncer de pâncreas, a gente tem o CA19-9. Só que é uma coisa importante, algumas condições benignas fazem o CA19-9 subirem também. Os próprios cistos benignos do pâncreas, e inclusive cistos do rim, podem elevar o CA19.9. Então, é sempre importante olhar o paciente como um conjunto. O exame de imagem, a história clínica, o exame físico, para se poder fazer um diagnóstico. Embora que eu acho que tenhas respondido a pergunta, mas eu acho que com mais clareza a gente podia especificar, porque sempre vem aquela pergunta assim, como é que eu posso evitar o câncer de pâncreas? Porque no câncer de cólon, eu vou lá, faço colonoscopias de tempos em tempos e tiro um pólipo. Na próstata, faço o exame de próstata de tempos em tempos. Na mulher, faz o exame ginecológico. E no câncer de pâncreas, tem alguma forma de a gente controlar? Difícil, né? Evitar
tentar controlar é muito difícil. É um tumor com uma incidência não tão alta quanto um câncer de cólon e de mama, de pulmão, mas a gente sabe que, tendo hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, exercícios físicos, visitas regulares ao médico, isso ajuda a detectar a doença em fases mais iniciais e, com isso, aumentar a chance de cura. Perfeito. E, doutor Pablo, me conte quais são os sintomas do câncer de pâncreas? Bom, como o Dr. Edson falou, o câncer de pâncreas, em suas fases iniciais, ele não dá sintomas. Ele vai dar sintomas em um estágio mais avançado, principalmente quando esse câncer ocorre no corpo e na cauda do pâncreas. A maioria dos diagnósticos, quando é feito nessas localizações, já é um tumor já mais avançado, extremamente agressivo e de difícil tratamento. Mas, especificamente, os sintomas, normalmente são sintomas totalmente inespecíficos, como os mais comuns, tá? Dor abdominal, uma dor lombar. Dor lombar por quê? Porque, como o Dr. Fábio falou, é um tumor que está um pouco atrás na região do abdômen, é um tumor que é dito retroperitoneal. Então, eventualmente, quando ele está um pouco grande naquela região, pode levar a dor lombar, não dor abdominal. Alguns outros sintomas, como azia, estufamento, náusea, vômito, também podem ocorrer, são um dos primeiros sintomas que ocorrem. E numa fase um pouco mais avançada, quando esse tumor está na cabeça do pâncreas, o paciente pode ficar amarelo, pode ficar com a esclera amarela, o xixi ficar um pouco escuro, com cor de Coca-Cola, e as fezes ficarem mais clarinhas. Esses são sintomas de uma lesão na cabeça do pâncreas, falando de câncer de pâncreas, né? Uma lesão na cabeça do pâncreas que está obstruindo o canal da bile. Então, leva a todos esses sintomas que também podem ocorrer. Outros sintomas, mudança da hábito intestinal, uma perda de peso inexplicada, o paciente um pouco sem fome, está perdendo peso e não sabe bem por quê. Às vezes pode ser um tumor do pâncreas, está crescendo naquela região. Pacientes com acima de 50 anos que desenvolvem o diabetes de forma um pouco inexplicada, também tem que ficar um pouco atentos. Isso não é um sintoma, é um sinal. Então, pacientes mais idosos que desenvolvem diabetes têm que sempre ficar de olho no pâncreas. Pode ser um tumor de pâncreas que está crescendo naquela região. A explicação para isso ainda não é bem elucidada, mas aparentemente o tumor de pâncreas ele pode obstruir o canal do pâncreas, gerando diabetes com o passar do tempo. Um processo inflamatório, perilesional, também pode gerar um diabetes nesse paciente. Então, volta e meia, a gente acaba fazendo diagnóstico nos pacientes. Os pacientes começam o tratamento, enfim, para o diabetes, apareceu, e aí faz um exame do abdômen, o paciente tem um tumor de pâncreas. Então, tem que ficar de olho em relação a isso. Outra coisa importante, eu estava revisando alguns dados da literatura, um trabalho londrino demonstrou que antes do diagnóstico do câncer de pâncreas, os pacientes foram ao seu médico cerca de 18 vezes nos 2 anos anteriores ao diagnóstico. Então, os pacientes têm alguns sintomas inespecíficos, procuram o seu médico, enfim, e fica essa ideia de que talvez o paciente tenha uma gastrite ou uma doença inflamatória intestinal e, eventualmente, o paciente tem câncer de pâncreas. Então, é importante sempre investigar esse paciente como um todo, os fatores de risco, como o Dr. Edson falou, a história familiar positiva, talvez os pacientes a gente tem que ficar um pouco mais de olho neles, aí começar uma investigação um pouco mais precoce. A pergunta que sempre vem, toda vez que a gente conversa sobre sintomas do câncer de pâncreas, vem aquela pergunta: então, se eu tiver o olho amarelo, fezes claras e urina escura, eu tenho câncer de pâncreas? Não, de fato não. Existem condições, não tão só câncer de pâncreas, como condições benignas também podem levar a esses sinais, como o Dr. Fábio falou. Eventualmente até um cálculo, como a gente já teve uma live aqui sobre pedra na vesícula, eventualmente um cálculo pode migrar da vesícula e impactar no canal da bile, gerando esses sintomas. Esses sintomas são os sintomas de obstrução do canal da bile. Então pode ser eventualmente um cálculo, doenças no fígado, tumores no fígado benignos, eventualmente podem levar a esses sintomas de obstrução do canal biliar, com amarelão, xixi escuro. Então, não necessariamente é característico de tumor de pâncreas, mas pode ocorrer, como quando a gente tem esses tumores na cabeça do pâncreas. Perfeito. Interessante a tua colocação justamente desse trabalho londrino que os pacientes consultaram muitas vezes 18 vezes antes de ter o seu diagnóstico feito, né? Isso é interessante que, como o câncer de pâncreas ele é um câncer com rápida evolução, extremamente agressivo, né?
cabe a nós tentar sempre um diagnóstico o mais precocemente possível. Essa é a grande intenção de nós médicos, tentarmos esse diagnóstico o mais precoce possível, porque é neste momento que as maiores chances em termos de tratamento para esse paciente vão ocorrer. Só que o problema todo, como tu colocaste, no início é difícil, porque isso pode ser o início de um diabetes, ou às vezes uma diarreia de um paciente que estava constipado e do nada começou a ter diarreia, ou uma leve icterícia, um excreto amarelão do olho que começa, ou o paciente perde peso, fica inapetente, isso tudo com seus 65, 70 anos, um paciente que normalmente não tinha nada, era um paciente rígido até então. Então, a importância de todos nós, inclusive os familiares, nós prestarmos atenção nesses pacientes. Um paciente que era até então rígido, de repente, por nada, começa com um quadro depressivo, né? Sem algum motivo maior. Sempre temos que desconfiar, eventualmente, de um câncer de pâncreas atrás. Né? Isso é importante a gente ter porque justamente a desconfiança é que vai trazer o diagnóstico precoce. E aí entra como fazer esse diagnóstico na realidade? O diagnóstico hoje, você faz através de exames de imagem basicamente, lembrando sempre, há necessidade de uma desconfiança diagnóstica, do exame clínico, de se coletar adequadamente a história desses pacientes. Normalmente o câncer de pâncreas, como colocaste agora há pouco, é um câncer que ocorre depois dos seus 55, 60 anos de idade. Então é importante a gente desconfiar. Desconfiando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. E a partir da desconfiança diagnóstica, aí sim, partir para exames de imagem que vão justamente documentar a presença dessa lesão ou não. Quais seriam os exames de imagem? Seria ou a tomografia ou a ressonância magnética, que são os principais exames nos dias de hoje para não só documentar, fazer o diagnóstico do câncer de pâncreas, mas também mostrar a relação deste câncer de pâncreas com as estruturas vizinhas, para justamente dar ao cirurgião a magnitude de tratamento que esse paciente vai precisar antes. Se esse paciente já tem metástases, se esse paciente tem alguma aproximação de vasos ou vasos vizinhos, como por exemplo a veia porta ou a artéria. Vamos lembrar que antigamente isso era até motivo de contraindicação cirúrgica, hoje não é mais uma contraindicação cirúrgica. Eventualmente o paciente tem metástases. Até cerca de 15, 20 anos atrás era um paciente que não havia muito o que fazer. Hoje não, as possibilidades em termos de tratamento, tanto cirúrgico quanto quimioterápico, são imensas. E aí, justamente, a gente vai poder conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Alerto para algumas coisas, algumas armadilhas em termos de diagnóstico, né? Às vezes o paciente tem um sintoma desse e se tem a desconfiança, eventualmente, de um câncer de pâncreas, e aí se faz uma simples ecografia que não mostra nada. Vamos lembrar que a ecografia normalmente não costuma ser um exame adequado para se avaliar pâncreas, né? Facilmente num exame ecográfico se deixa passar um diagnóstico de câncer de pâncreas, em especial naquelas lesões de corpo e cauda de pâncreas, né, que fica encoberto pelo cólon ou pelo estômago na frente, e a gente acaba não conseguindo visualizar adequadamente o pâncreas. Bem, como a gente viu até agora há pouco, o pâncreas ele atinge diretamente todo o nosso tubo digestivo, causando desde inapetência, diarreia, diabetes, enfim. Pergunto para a doutora Juliana, qual o papel da nutricionista oncológica, que hoje nós tendemos sempre a super especialização de cada uma das nossas áreas afins da saúde? Bom, a nutrição na oncologia, ela tem um papel de rastrear e de intervir no estado nutricional do paciente com câncer. Então, muitos pacientes que têm câncer, eles já têm um estado de desnutrição, tá? Que pode ser gerado tanto pelo próprio metabolismo da doença, pode ser gerado também pela resposta do corpo aos tratamentos de rádio, quimioterapia, por exemplo, ou também pela inapetência do paciente. O que é? É a falta de capacidade dele de se alimentar nas quantidades ideais para manter o seu estado nutricional adequado. Pensando nesse sentido,
A nutrição ela vai atuar tanto na prevenção de alguns tipos de câncer, vai atuar no tratamento pré e pós-operatório, ou na melhora dos sintomas também, quando a gente usa tratamentos como rádio ou químio, certo? E vai ajudar também no período de remissão da doença. Então, ajudando o paciente a estar no estado nutricional adequado e ter uma boa recuperação. Doutora Juliana, assim, vamos pegar um exemplo bem prático, o doutor Pablo citou agora há pouco. Então, na possibilidade de um paciente com câncer de pâncreas se apresentar no pré-operatório com o olho amarelo, as fezes claras e a urina escura. Então, assim, bem característico do câncer de pâncreas. O que isso implicaria na dieta pré-operatória desse paciente? Bom, no tratamento, não necessariamente esse paciente vai operar. Sim, sim. Estando o paciente com esse diagnóstico de câncer de pâncreas, né, e com esses sintomas, denota-se que ele tem um quadro de obstrução no fígado, no qual a bile não está conseguindo ir para onde tem que ir, né, e acaba com isso prejudicando a quebra, a absorção das gorduras na dieta. Então, esses pacientes, às vezes, têm um câncer há muito tempo, como o pessoal já falou antes ali, né? O que acaba prejudicando muito o estado nutricional dele. Então, muitas vezes, ele já chega pro tratamento desnutrido. Então, para dar um exemplo, as vitaminas que dependem de gorduras para serem absorvidas, que são as vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas K, vitamina E, vitamina D e vitamina A, elas já podem estar apresentando uma carência bem grande. O que é importante também? O uso de simbióticos. Simbióticos são suplementos com probióticos, são bactérias que equilibram a microbiota intestinal. E aí ajudam na manutenção das barreiras intestinais, aumentam a imunidade e também diminuem a translocação bacteriana nesses pacientes com câncer de pâncreas. Então, acredito que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta imunomoduladora para esses pacientes, mas primeiramente tem que ter o diagnóstico correto e depois a gente pode pensar em mudar algumas coisas na dieta desse paciente, tá? Se ele for fazer um tratamento que seja cirúrgico, daí tem bem mais mudanças para fazer, como essa dieta imunomoduladora. Bem, como colocaste agora há pouco, o paciente, frequentemente eles são desnutridos com má absorção intestinal, né? E certamente com uma imunidade já baixa, porque a princípio todo paciente desnutrido é um paciente imunodeprimido. Como funcionam essas dietas imunomoduladoras? Elas aumentam a imunidade para a cirurgia, para o tratamento quimioterápico, que o Dr. Edson vai fazer depois? Sim. As recomendações hoje de nutrição oncológica são de uma dieta imunomoduladora para os pacientes que vão se submeter ao tratamento cirúrgico. Então, o que é essa dieta? Essa dieta consiste na inclusão de uma suplementação com nutrientes que melhoram a imunidade, que modulam a imunidade, tá? Esses nutrientes, por exemplo, eu posso citar o ômega 3, arginina, nucleotídeos e até mesmo os simbióticos que eu acabei falando antes, né? O ideal é que se comece essa imunomodulação de 5 a 7 dias antes da cirurgia, tá? E que se avalie caso a caso se essa suplementação vai ser continuada no pós-operatório ou não. Aí vai depender muito do estado que o paciente está e qual o tratamento que ele fez. Esses pacientes, normalmente, quando boa parte deles chegam ictéricos, amarelos do olho, né? Doutor Pablo, há necessidade de tirar esse amarelão, essa icterícia do paciente antes da cirurgia, através de alguma drenagem, ou o paciente pode ir diretamente à cirurgia? Ou aumento a minha pergunta, quando farias a drenagem desses pacientes, antes de um eventual tratamento? Bom, então, só explicando um pouco para quem está vendo, o paciente com tumor na região da cabeça do pâncreas, o tumor pode gerar uma obstrução do canal biliar, esse paciente fica amarelo. Não necessariamente quando esse paciente tem indicação, vou lembrar, 20% apenas dos pacientes que a gente faz diagnóstico de tumor de pâncreas são ressecáveis, vão à cirurgia. Se na eventualidade esse paciente, o paciente é um paciente ressecável e ele está amarelo, não necessariamente esse paciente precisa ser drenado antes da cirurgia, esse paciente pode ser levado à cirurgia com o quadro de obstrução da via biliar. A gente vai reservar a drenagem do canal da bilis de modo preferencial por endoscopia, que a gente chama da CPRE, colonoscopia endoscópica, que bota um dreno pela papila para drenar essa bile.
Eventualmente, nos pacientes que têm uma bilirrubina muito alta no pré-operatório, bilirrubina é um dos exames de sangue que a gente estava pedindo, uma bilirrubina muito alta em pacientes com insuficiência renal aguda, por conta dessa bilirrubina alta, em pacientes que têm colangite. Vamos lembrar o que é colangite, a gente falou um pouquinho sobre isso na live de cálculo de vesícula. Colangite é a infecção do canal da bile. Ela acaba obstruindo eventualmente e eventualmente alguma bactéria cai dentro dessa bile obstruída e pode gerar esse quadro infeccioso do canal da bile. Então, os pacientes estão amarelos, com febre, dor abdominal. Esse é o quadro de colangite e quando os pacientes têm, vou lembrar que é raro nos pacientes que têm câncer de pâncreas ou que ocorrer a colangite, mas quando ocorre, esses pacientes têm indicação de drenagem no pré-operatório. Então, de fato, a grande maioria dos pacientes a gente vai acabar levando a cirurgia sem drenagem desse canal biliar antes da cirurgia. Um dos tratamentos que você pregou justamente para o câncer de pâncreas é a quimioterapia pré-operatória, doutor Edson. Né? Haveria necessidade, primeiro assim, eu lhe perguntaria, quando a gente indicaria a quimioterapia pré-operatória para o câncer de pâncreas, né? E haveria necessidade de drenagem desse canal biliar no pré-operatório, dos pacientes que estão ictéricos? Bom, câncer de pâncreas, eu acho que é um exemplo bem claro de abordagem multidisciplinar. A gente nunca consegue tratar o câncer de pâncreas sozinho. Tem que ter uma equipe com cirurgião, tem que ter um nutricionista para nos auxiliar no manejo nutricional desse paciente, uma enfermagem bem esperta, bem capacitada, pessoal da farmácia dando um auxílio na manipulação das medicações, fisioterapia, recuperando a massa perdida. E a quimioterapia pré-operatória que tu falou, a quimioterapia no câncer de pâncreas é interessante. Assim, até 1997 a gente não tinha quase nada para oferecer aos pacientes. Tinha um remédio só, que era o cincloracil, com uma atividade muito modesta, mas muito modesta mesmo. Em 1997 surge a gencitabina, que era uma droga, foi a primeira droga que realmente acrescentou um ganho em qualidade de vida do paciente, embora uma taxa de resposta nos exames de imagem não fosse tudo aquilo, mas conseguiu melhorar as condições de vida e a gente conseguiu ter ganho de sobrevida nesses pacientes com a gencitabina. Nós ficamos com a gencitabina por 15 anos. Por 15 anos não surgiu nada de novo. Tentou-se fazer algumas combinações de gencitabina com outras drogas, mas a gente nunca teve uma real vantagem. Aumentava o efeito colateral e a resposta não mudava muito. Até que, depois de 15 anos, surge uma combinação de drogas chamada FOLFIRINOX, que é uma quimioterapia com um poder maior do que o da gencitabina, tem uma resposta melhor, a gente começa a ver respostas objetivas, de fato, acontecendo no câncer de pâncreas, e com isso a gente começa a ficar um pouco mais ambicioso e começa a se questionar se em algumas situações em que o cirurgião chega e diz, olha, falta pouco para eu conseguir fazer uma cirurgia oncologicamente correta nesse paciente. E se a gente der um empurrãozinho com a quimioterapia, e foi isso que o FOLFIRINOX nos proporcionou. Nós conseguimos deixar pacientes que eram inoperáveis, operáveis. Lembrando que a única modalidade que realmente cura o câncer de pâncreas é a cirurgia. Então, se eu penso em curar esse paciente, em oferecer mais tempo de vida a esse paciente, tem que colocar a cirurgia dentro da equação. Se eu conseguir, com a quimioterapia, torná-lo ressecável, é que a gente entra com um ganho bem importante de sobrevida. Depois que... Oi? Não, pode, segue, pode seguir. Depois que é feita a cirurgia, como é um tumor com uma alta taxa de recidiva, se recomenda, nesses casos, a gente fazer quimioterapia pós-operatória. Mesmo em casos que o paciente é operado primeiro, a gente faz a quimioterapia que a gente diz adjuvante para evitar
que o paciente tenha recidiva. Diminui a chance da recidiva. Essa pergunta o pessoal das mídias sociais aí fez, mas isso é uma constante em todos os nossos consultórios, né? Doutor, eu estou com câncer de pâncreas, faço a quimioterapia antes da cirurgia ou não faço, né? E aí eu acho que a questão toda que a gente tem que ter para quem faz cirurgia de câncer de pâncreas ou trata câncer de pâncreas é justamente a multidisciplinaridade do tratamento. Né? Então, há necessidade em que várias, aspas, forças se unam através da nutrição pré-operatória, através da quimioterapia pré-operatória, para depois, então, a gente ofertar a esse paciente o tratamento quimioterápico. Como tu colocaste, realmente, assim, a quimioterapia pré-operatória, ela tem permitido, em especial nos cânceres de pâncreas avançado, uma melhor sobrevida ao longo do tempo, uma menor taxa de recidiva, mas principalmente uma menor taxa de recidiva local, né? Porque, assim, é justamente no local onde se tirou o câncer de pâncreas que as técnicas cirúrgicas hoje evoluíram bastante no sentido de permitir uma maior limpeza, um maior clareamento dos gânglios da região, né? Mas sempre que a gente tira o tumor, o que a gente faz? A gente tira o que se vê, não as células microscópicas que são. E aí a importância da quimioterapia já no pré-operatório no sentido de esterilizar essas lesões, né? Pelo menos a periferia dessas lesões, tentando se deixar menos células ao final do tratamento cirúrgico, para depois, quando volta o oncologista com a quimioterapia pós-operatória, ele ainda esteriliza o que sobrou, digamos assim. Né? Dentro disso aí, doutor Pablo, qual é o tratamento cirúrgico do câncer de pâncreas? O que consiste esse tratamento cirúrgico? Bom, o tratamento cirúrgico ele vai depender, então, primeiro, da localização do tumor, como o Dr. Fábio dividiu no início, se ele ocorre na cabeça, no corpo ou na cauda do pâncreas. Em dependência da localização, o paciente vai receber um tipo de cirurgia ou outra. Por exemplo, quando esse tumor ocorre na cabeça do pâncreas e nós julgamos, junto com o oncologista, radiologista, que esse paciente deve ser ofertado a cirurgia no primeiro momento e não quimioterapia, esse paciente é levado a uma duodenopancreatectomia. O que consiste? Isso é retirado de uma parte do estômago, todo o duodeno, uma parte do jejuno, que é a primeira parte do intestino, e a região cefálica do pâncreas, a cabeça do pâncreas, isso sai tudo em bloco, essa massa toda sai em bloco, então esse é o nome dessa cirurgia duodenopancreatectomia. Quando esse tumor ocorre no corpo ou na cauda do pâncreas, normalmente a gente retira o corpo, a cauda do pâncreas, junto com o baço, que é a pancreatectomia corporocaudal. São cirurgias standard, então, que ocorrem em independência da localização do tumor. Então, a primeira parte do tratamento vai depender da localização. O outro fator é se esse tumor ele invade algumas estruturas adjacentes. É importante lembrar que o pâncreas está numa região um pouco desfavorável. Como o Dr. Fábio falou, está próximo de grandes vasos. A veia porta, que leva o sangue do intestino para o fígado, a artéria hepática, que leva sangue para o fígado, a artéria esplênica, que leva sangue para o baço, a artéria gástrica, que leva sangue para o estômago. Então, está próximo de grandes vasos do abdômen. E quando dá invasão de algum desses vasos, eventualmente a gente indica, então, que se inicie com a quimioterapia e depois parta para a cirurgia. Tá? Mas, basicamente, é isso, em termos de procedimentos cirúrgicos. Perfeito. Aí vem a pergunta, assim, que... Claro, eu estou repetindo aqui as perguntas do pessoal da nossa mídia social, mas, assim, uma pergunta que é uma constante, que já foi uma realidade no passado, mas que hoje, de maneira nenhuma, é aquela história: doutor, eu estou com câncer de pâncreas e o câncer de pâncreas invade a minha veia porta ou invade a minha artéria hepática. O senhor consideraria isso uma contraindicação cirúrgica? Isso não permite que o tumor seja realizado ou é apenas mais uma etapa do tratamento que tem que ser feito? O princípio é mais uma etapa do tratamento. É importante que se diga que os pacientes, cada vez mais hoje em dia, a gente tem indicado a quimioterapia em um primeiro momento para esses pacientes que têm invasão desses vasos.
mas que, claro, a avaliação é individualizada, dependente do grau de invasão local, mas, de maneira geral, os pacientes podem ser ressecados quando tem tumor na porta e podem ser ressecados quando tem tumor na artéria hepática, no tronco celíaco, dependência da localização desse tumor no pâncreas. Os pacientes podem ser submetidos ao procedimento cirúrgico, a veia porta ela é reconstruída, então tem jeito, basicamente, tem como. Apenas acrescentaria assim, que os resultados, teoricamente, da duodenopancreatectomia para pacientes com invasão de porta, ou seja, dessa dita veia que tanto contraindica a cirurgia ou da artéria hepática, é muito semelhante, como se não houvesse invasão nenhuma no início, né? Então, hoje em dia, isso é apenas uma restrição técnica, mas, como colocaste, acho que a quimioterapia é o grande armamentário, justamente, que a gente tem antes da cirurgia. Doutor Edson, o que o senhor me diria, quais são as principais indicações da quimioterapia pré-operatória que a gente poderia apontar? A gente estava falando agora da invasão da veia. Uma coisa importante que tem que ser explicado antes de tudo é que o sucesso da cirurgia de pâncreas está ligada diretamente com a experiência do cirurgião. Então, geralmente, equipes que operam pâncreas de rotina têm mais sucesso e são recomendadas que sejam feitas por essas equipes as cirurgias de pâncreas do que um cirurgião que opera um ou dois pâncreas por ano. É uma cirurgia muito difícil. A gente vê o Pablo falando, tiro o baço, tiro o pâncreas. São cirurgias extremamente difíceis, minuciosas. É um transoperatório que requer uma prática muito grande. E um pós-operatório que requer uma equipe de suporte também muito boa. Tem que ser um hospital bom, com um bom intensivista, com uma boa equipe de enfermagem, com uma nutrição atenta, com uma equipe de fisioterapia a postos, porque esse é um paciente que o transoperatório é complicado e o pós-operatório é tão complicado quanto. Então, a gente tem que operar por equipes que têm já a prática de operar pâncreas no seu dia a dia. Bom, em relação à quimioterapia pré-operatória, basicamente invasão de vasos, presença de gânglios regionais comprometidos, tumores muito grandes. Geralmente são essas características que nos impelem a fazer a quimioterapia pré-operatória. Nós temos bons esquemas para fazer. Uhum. Perfeito, doutor Edson. Acho assim, a colocação da questão do volume cirúrgico das equipes de pâncreas é ótima a colocação, até porque assim, existem N trabalhos na literatura mundial que colocam que para que se tenha um bom resultado em termos de cirurgia de pâncreas, haveria a necessidade de que a equipe que realiza cirurgias do pâncreas realizasse pelo menos de 20 a 25 duodenopancreatectomias por ano, né? E isso aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, pouquíssimas equipes têm esse volume para que possa ofertar um resultado adequado. Mas se viesse a pergunta para ti, no sentido assim, o câncer de pâncreas tem cura? Qual seria a resposta? Isso é uma coisa... em oncologia a gente sempre recebe essa pergunta. Eu diria que sim, tem cura. Tem cura. É difícil? Porque por ser uma glândula, uma localização tão peculiar, muitas vezes a gente a gente perde o tempo de curar esse paciente. Mas se conseguir pegar esse paciente numa fase precoce, fazer a cirurgia oncologicamente correta, complementar com quimioterapia pós-operatória, esse paciente tem uma chance real de cura, de não ter mais câncer de pâncreas. Existe e é fato. Perfeito. Sabe que isso durante muitos anos, toda a nossa equipe lida com bastante cirurgias de pâncreas ao longo do ano, sempre foi uma dúvida na hora do paciente realizar a cirurgia. Porque o paciente perguntava, mas doutor, eu com esse câncer avançado, eu tenho chance de cura? Muitas vezes eu dizia, olha,
vamos tentar a cura, mas eu não posso te certificar que realmente vai curar. Só que hoje eu acho que a resposta melhorou, ela mudou, né? Porque hoje, mesmo que a gente não cure esses pacientes, muitas vezes a gente consegue fazer o que a gente chama de cronificação da doença. A gente joga a doença no tempo, porque eventualmente, se eu não tenho hoje uma droga quimioterápica que o Dr. Edson possa ofertar, daqui a 2, 3 anos a gente pode ter. E várias drogas novas estão chegando no mercado, sobretudo agora com o advento da imunoterapia, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí. Mas eu acho que nos últimos 15, 20 anos, a ótica mudou um pouco, né? Antigamente, assim, ou tinha chance de cirurgia, ou tinha chance de algum tratamento através da cirurgia, ou não tinha nada, né? Mas hoje não. Hoje eu acho que o trabalho em conjunto da quimioterapia e da cirurgia permitiram, então, que a gente jogasse esse paciente no tempo, dando não só um aumento de vida para eles, mas também uma nova chance no futuro com alguma droga quimioterápica. Né? Pergunto agora para a doutora Juliana, assim, todos perguntam isso, eu vou perder um pedaço do estômago, vou perder um pedaço do duodeno, um pedaço do pâncreas, um pedaço do intestino, e eu vou poder comer as coisas que eu gosto no pós-operatório da cirurgia do pâncreas. Como é que vai ficar a minha dieta? A princípio, logo que a pessoa sair da cirurgia, ela vai ter todos os cuidados de um pós-operatório. Não necessariamente ela vai poder comer e vai conseguir comer todas as coisas que ela quer. Mas com o passar do tempo, depois ela já está recuperada, ela vai poder comer as coisas que ela gosta. Porém, lembrando que tudo depende do estado nutricional que a pessoa tiver. Então, algumas pessoas no tratamento do câncer ainda não conseguem fazer a ingestão de todos os alimentos, tá? E também é bom salientar que, claro, pode comer os alimentos que gosta, porém, tem alimentos que precisam ser evitados no consumo diário. Por exemplo, os embutidos, que já foram comprovados que fazem muito mal para a saúde, tá? O ideal seria que essa pessoa limitasse álcool, limitasse açúcar, carnes vermelhas em excesso, alimentos gordurosos, cereais refinados também. Até porque boa parte deles vão ficar diabéticos também depois do pós-operatório, né? Sim. Então, todos os cuidados que um paciente diabético precisa ter, que na realidade são cuidados de saúde no geral, que as pessoas deveriam ter com a alimentação, né? Quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente tem que ingerir frutas, vegetais numa quantidade boa, numa quantidade que na nossa rotina diária hoje em dia é difícil achar alguém que consuma, então a gente não dá os antioxidantes necessários para o nosso organismo combater doenças também, né? Então, pensando numa alimentação saudável, tudo aquilo que a gente sabe que é saudável é cereais integrais, é água, é praticar uma atividade física, é comer mais carnes brancas. Tudo isso vai fazer parte de uma alimentação de uma pessoa que está em tratamento de câncer ou curou um câncer, uma pessoa que está diabética, enfim. Perfeito. Vai ter que repor alguma vitamina depois da cirurgia do pâncreas? Bom, não necessariamente essa pessoa vai ter que usar vitaminas para sempre, tá? Depende muito do tratamento que foi feito, do estágio em que se encontra a doença e principalmente do estado nutricional do paciente. Se ele já chegar desnutrido, a gente tem que pensar que a cirurgia ela é um trauma programado, né? A pessoa vai passar por um trauma que é para curar ela ou para melhorar o estado de vida dela. Porém, se ela já entrar na cirurgia desnutrida, é provável que depois essa desnutrição piore. Então, é preciso que o paciente com câncer, em tratamento ou não, ele saiba que ele é candidato a ter uma desnutrição proteica, calórica e de vitaminas e minerais. Tá? Então, é muito importante que ele tenha um consumo alimentar adequado, rico em proteínas, rico em antioxidantes. Vai ter que usar vitaminas por um tempo? Possivelmente sim, não necessariamente para o resto da vida. Perfeito. Dr. Edson, como é que a gente acompanha esses pacientes no pós-operatório ou ao longo da quimioterapia? Esses pacientes, o acompanhamento tem que ser por uma visita médica com frequência, olhando história, exame físico, vendo se ele está ganhando peso. O acompanhamento dos exames laboratoriais são muito importantes. Nós temos o marcador CA19, que muitas vezes nos auxilia.
Então, a gente tem uma relação de como era antes da cirurgia, como ficou após a cirurgia. Se caiu a dosagem de 119,9 é um bom indicativo, ou então, se ele permanece alto, pode indicar que tem a doença oculta ainda. Exames de imagem eu costumo fazer mais ou menos a cada 3 meses, para checar, para ver como é que ele está, se está tudo ok, se não tem nenhuma metástase. É um paciente que a gente tem que cuidar de pertinho, um paciente que vai muitas vezes no consultório. Muito bem. Bem, tivemos evoluções em termos de indicação cirúrgica nos últimos 15 anos, né? E quanto à questão técnica, doutor Pablo, o que nesses últimos 15 anos surgiram de evoluções técnicas, já que a gente tem a videolaparoscopia e o robô aí agora, como grande advento dos últimos 15, 20 anos da cirurgia? De fato, a grande vantagem da videolaparoscopia, ela se dá nas ressecções do pâncreas em corpo e cauda do pâncreas. Hoje o nosso grupo faz a grande maioria das cirurgias por videolaparoscopia e, de fato, a vantagem é no pós-operatório, nos primeiros dias. O paciente recobra a sua atividade física mais precocemente, o paciente consegue se alimentar mais precocemente e a data da alta também. O tempo de internação fica um pouco mais curto. Então, acho que a grande vantagem da videolaparoscopia fica para os tumores de corpo e cauda. A vídeo também pode ser realizada para tumores de cabeça de pâncreas. Mas os resultados em termos de melhora, em termos de internação, morbidade pós-operatórias, não são tão claros assim. Mas a cirurgia pode, eventualmente a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, sim, sem nenhum problema. Doutor Edson, nós fizemos o diagnóstico, tratamos o câncer, fizemos a quimioterapia pré-operatória e antes, passando, o senhor falou sobre a possibilidade ou necessidade da quimioterapia pós-operatória. Quando seria indicada a quimioterapia pós-operatória? Seria sempre indicada nos pacientes com câncer de pâncreas? Olha, a indicação aumentou bastante. Né? Até um tempo atrás, a gente fazia só em casos de tumores um pouco maiores, mas como a taxa de recidiva é considerável, eu acho que sempre que conseguir fazer uma cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia margens livres, sem linfonodos comprometidos, acho que cabe fazer quimioterapia pós-operatória pelo menos por 6 meses para esses pacientes. Existem protocolos um pouco mais agressivos em pacientes mais jovens e também surgiu uma droga nos últimos anos que é o nab-paclitaxel, que é uma droga que é muito ativa e muito pouco tóxica e que, somada à gencitabina que já existia no passado, conseguiu dar uma boa resposta para os pacientes com um pouco mais de idade que não tolerariam uma quimioterapia mais robusta. Eu acho que cabe bem a quimioterapia pós-operatória hoje para o câncer de pâncreas. Os pacientes, hoje a internet está aí para desmistificar tudo, enfim, e ao mesmo tempo tornar os pacientes mais informados. Então, assim, recentemente nós temos visto nos congressos mundiais, agora recentemente teve o congresso da ASCO, que é o maior congresso mundial aí de oncologia, mas já vem sendo batido na internet um bom tempo o tratamento com imunoterápicos. Quando isso estaria indicado nos pacientes com câncer de pâncreas e se há algum benefício com os imunoterápicos? A imunoterapia veio para ficar na oncologia, não tem sombra de dúvida. É uma modalidade terapêutica muito eficaz, uma toxicidade muito pequena. O que está se fazendo agora em oncologia é tentar descobrir quais são as doenças que vão ser os alvos dessa imunoterapia. Então, o câncer de pulmão, o melanoma, o câncer de rim, foram doenças em que a imunoterapia mudou radicalmente o panorama dessas doenças. E agora a gente está tentando ver as respostas para outros tipos de doença. Aos poucos vai se testando. O câncer de pâncreas, por exemplo, quando a gente descobre, através de estudos feitos pelo patologista, que é um aliado importantíssimo nessa nossa equipe multidisciplinar, quando se descobre algumas alterações peculiares do câncer de pâncreas, que a gente chama a pesquisa da instabilidade de microsatélites,
que são alterações no reparo da célula do câncer. Quando existem essas alterações, o paciente vai se beneficiar da imunoterapia. É uma pena que essas alterações, só uma pequena porcentagem, até 2% dos cânceres de pâncreas, possuem essa alteração. Se beneficiariam desta droga de imunoterapia. No futuro próximo, eu acredito que outros alvos vão ser encontrados e novas drogas irão surgir para se combater. Mas quando a gente descobre, nesses 2%, o uso de imunoterapia fornece uma taxa de resposta que dificilmente a gente vai ver com qualquer tratamento quimioterápico, além de ser muito menos tóxico. Perfeito. A realidade corrobora aquela ideia que a gente conversou antes, justamente de muitas vezes a gente não oferece a cura, mas joga o paciente no tempo para que outras drogas surjam e possam dar uma nova perspectiva para esse paciente. Deixou o paciente vário. Perfeito. Aproveitando já o gancho da resposta, esses tratamentos quimioterápicos, eles têm muitas complicações? O paciente suporta bem esse tratamento quimioterápico? Um grande desafio que se teve para criar quimioterapia em câncer de pâncreas, porque eram pacientes idosos, pacientes muito enfraquecidos, uma doença de um desenvolvimento muito agressivo, muito rápido, e muitas vezes com outras comorbidades, às vezes paciente diabético, hipertenso, cardiopata. Então tinha que se criar um quimioterápico que não fosse muito agressivo, mas que desse uma resposta. A gencitabina conseguiu fazer isso, e por muitos anos a gente usou a gencitabina como um controle de sintomas. A gente sabia que a gente não ia ter grandes respostas no exame de imagem, mas um controlador de sintomas muito bom. O FOLFIRINOX, que foi a combinação de drogas, é uma combinação muito tóxica. Não dá para a gente usar em todos os pacientes. Se tem pacientes mais jovens, com mais condições clínicas, eles respondem com FOLFIRINOX muito bem. Às vezes até pacientes mais idosos com uma boa condição. Para pacientes um pouquinho mais de idade, tem combinações com drogas muito boas e muito pouco tóxicas, que é o nab-paclitaxel com a gencitabina ou a gencitabina com a capecitabina. São esquemas que os pacientes de mais idade toleram muito bem e obtêm também controles sintomatológicos muito satisfatórios com essas combinações. E a toxicidade é quase nula desses esquemas, muito fáceis de usar. Perfeito. Bem, dentro da evolução desse tratamento todo que a gente está tendo com justamente a concomitância da cirurgia e a quimioterapia, a gente tem percebido e cada vez mais temos recebido os pacientes com metástases no fígado, né, que ao fazerem quimioterapia, esses pacientes toleram, desculpe, me expressei mal, esses pacientes demonstram estabilidade das suas lesões no fígado por 6 meses, 9 meses, até 1 ano, muitas vezes, né? Muitas vezes são lesões, 2 ou 3 lesões, poucas lesões no fígado, né? Então, são pacientes que têm lesões estáveis no fígado. Eu pergunto tanto para o Dr. Pablo quanto o Dr. Edson, qual o pensamento de vocês sobre tratar essas metástases no fígado provenientes de câncer de pâncreas que respondem muito bem à quimioterapia ou que se mantêm estáveis com o uso da quimioterapia? Isso é um tema que está cada vez mais em voga nos congressos e os pacientes têm cada vez perguntado mais em função que tem algum familiar ou, enfim, alguma situação. O senhor quer responder, doutor Edson? É que assim, a quimioterapia, por mais tóxica que seja, ela tem um limite. O paciente chega um momento que ele começa a ter alguma dificuldade em recuperar as células, recuperar as contagens de glóbulos brancos, começa a gerar uma certa anemia. É um momento que tem
os seus efeitos colaterais. A gente tendo doença metastática no fígado ressecável, poucos nódulos, dá para a gente pensar em fazer uma abordagem regional ali do fígado, muitas vezes usando, se não dá para fazer uma cirurgia, às vezes radiofrequência ou ablação dessas regiões pode ser estudada. Cada caso é um caso, tem que ser estudada com bastante parcimônia, mas não seria nenhuma loucura propor uma abordagem dessa. Doutor Pablo, qual é o teu pensamento? Não, perfeito. Eu concordo com a opinião do Dr. Edson. De fato, pacientes com pequeno número de lesões, 1, 2 lesões, que têm uma resposta à quimioterapia, lesões metacrônicas, com CA-199 baixo, lesões pequenas, eu acho que o tratamento tem que ser extremamente individualizado. Vamos lembrar, nas outras lives a gente falou sobre metástases do tumor de colo, metástases do tumor de estômago, muito mais animados em relação à ressecção nesses casos. Câncer de pâncreas, de fato, a gente tem mais restrições. O número de pacientes que a gente vai ofertar esse tipo de tratamento é mais baixo. Mas, de fato, um paciente que responde bem à quimioterapia e tem um número pequeno, lesões pequenas, a gente pode sim ofertar o tratamento cirúrgico para esses pacientes. Perfeito. Bem, pessoal, o número de questões é interminável que nos chegam aqui, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou passar de novo a nossa presidenta, a Cláudia, para faça suas considerações finais. Então, pessoal, realmente vieram muitas perguntas, já tinham vindo durante a semana, continuaram vindo durante a live, perguntas inclusive até que se repetiram. Eu acho que foi super proveitoso, a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas do público leigo. Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer, eu acho que a live estava excelente. Muito obrigada, Dr. Edson, Dr. Fábio, Juliana, Dr. Pablo. Se quiserem se despedir do pessoal, a gente está acabando. Vai, pessoal. Boa semana, tchau para todos. Foi um prazer estar com vocês e tenham todos muita saúde. Cuide-se. Obrigada. Gente, obrigado pelo convite. Até a próxima. Estou à disposição. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.